Oi, pessoal, tudo bem? Monique já me mandou o convite, que já vou aceitar. Oi, Benício. Benício já entrou bem. Benício é um Oi, parceirão. Oi, Monique, tudo, tudo tudo bem? bem? Que delícia estar aqui com você nessa noite chuvosa, Menina, e friozinho. que chuva. Eu fiquei com medo da conexão não dar certo. Eu falei, ai, tomara que dê certo. Sim, mas vai dar tudo certo. Tá tudo certinho Sim, por aqui. só, só vou ajeitar aqui, que daí eu vejo minha tela aqui. Então, que tempo, né? Que clima. Enquanto o pessoal vai entrando aí, se alguém puder dizer para nós, né, Monique, como que está a imagem, o som, né? Eu tô tentando colocar meu cabelo para trás aqui, que às vezes fica pegando no fone. Tá E linda. você? Eu tô te enxergando linda. Tudo certo. Ah, obrigada. Você também. Uma querida, Ah, linda sempre. Nossa, muito linda. obrigada, minha querida. É sempre tão bom nós conseguirmos estar juntas para bater um papo e ao Uhum. mesmo tempo falar de coisas tão importantes, né, Lu? É, eu digo que o assunto é meio sério Hoje hoje, né? eu acho incrível a gente poder discutir, falar sobre isso, que é tão Uhum, necessário, que a gente sabe que é uma realidade que muitas pessoas vivem e que, uhum, infelizmente, no dia a dia, não é muito falado, uhum. né? Quando a gente pensa sobre mãe, existe um papel muito romantizado, muito idealizado. Então, eu acho fantástico poder trabalhar sobre Sim. questões que são difíceis, que são sérias, mas que tem muitas pessoas que se identificam porque vivem isso, né? Vivem, com certeza. E eu vou explicar para o pessoal um pouquinho, Monique, o porquê que a gente decidiu falar desse tema, né? Então, Sim. nós passamos aí no mês passado, o Dia das Mães, e eu tive algumas pessoas que entraram em contato comigo e falaram, Luzia, o que você está achando dessa questão de todo mundo falar das mães, que mãe é angelical, que mãe é sempre boa, que mãe retribui, que mãe dá carinho, que mãe dá afeto. O que você está achando disso? E as outras mães? Por que ninguém fala disso, né? Até teve uma Sim, paciente minha que falou, que inclusive passa por esse, vamos dizer assim, por esse problema, né? sim, Que vivencia isso. Ela falou: por que vocês não falam? Por que você não fala sobre mães narcisistas, né? Então, estamos sim. aqui para falar sobre isso, porque essa ideia da mãe sempre boa é uma coisa que nós temos que desconstruir, né, Monique, na nossa sociedade. Assim, eu acho que começar a falar um pouco disso vai fazer com que as pessoas reflitam mais sobre isso, e principalmente aquelas que estão em uma situação assim, elas vão conseguir reelaborar e pensar sobre isso e, quem sabe, não se identificam em uma situação assim, não é verdade? Exatamente. E o mais Aham. importante de tudo, pedem ajuda, não Pedem é, Lu? É ajuda. tão importante isso, sair dessa Sim, relação. Quando a gente fala em relacionamentos tóxicos, parece até mais possível sair de uma relação tóxica quando essa relação é com no ambiente de trabalho, ou é um parente sim. distante. Mas agora, Uhum. quando é alguém muito próximo, quando é uma pessoa que faz parte, né, da vida de todos, então Sim, o último aspecto seria a mãe, né? A mãe que sim. dá a vida, a mãe que gera. Todos esses adjetivos que você deu, é quase inconcebível para algumas pessoas pensar que essa mesma figura pode não ser tão angelical assim, e muito pelo contrário, pode fazer mal, pode ser disfuncional, pode ser uma Claro. relação doentia, né? É, e assim, já demos aí digamos que um spoiler pro pessoal, né? Isso. Eu gostaria assim que você falasse um pouquinho de você, Monique. O pessoal acho que já vê a gente fazendo muitas coisas juntas, mas eu acho que é legal você falar um pouquinho da sua experiência, onde você atende, um pouquinho de você, assim, para, né, para a gente
saber, conhecer um pouquinho mais, né? Vamos lá. Obrigada, sua linda. Mais uma vez, Ah, é um orgulho para mim sempre fazer live com você, trabalhar com você de certa forma. Eu me sinto muito. Ai, é bom demais. sua linda, é recíproco. Saiba que a recíproca é verdadeira. A Bom, minha também. Uhum. eu e a Luzia, nós trabalhamos, temos uma parceria bem bonita de trabalho, de amizade também na vida pessoal, Uhum. mas uma parceria de trabalho já faz algum tempo, alguns anos, É, e não é, Lu? com E, certeza. e eu sou psicóloga já há alguns anos também. Vai fazer 14 anos, gente, o tempo passa. Nossa, O tempo passa. incrível. Eu sou tanatóloga, sou. É para falar isso, será? Um pouco? Pode, fica à vontade. Fala de você, fala onde você atende, o seu Ah, público-alvo. Isso é então importante para as tá. pessoas, assim, até te procurarem também, né, Monique? A gente sabe que, assim, a gente falar desse tema também vai fazer com que as pessoas pensem e, quem sabe, busquem também o nosso trabalho, peçam ajuda, tirem dúvidas ali no Sim, no privado, privado, né? Uhum, isso, isso com aí. A gente está certeza. aqui para ajudar Com, as pessoas, né? com certeza. Eu trabalho, a minha formação é dentro da psicologia, eu atuo na abordagem fenomenológico existencial, né? Então, sou psicoterapeuta também, sou docente universitária, já também há muitos anos, amo dar aula, eu tô Ó, vendo só muitos alunos, elogios ali. coisa mais querida, que coisa boa, né? Sim, para você ver. Tão bom. E dentro do eu tenho, né, pensamos juntas aí o Instituto Ampliar de Psicologia e Psicoterapia. E aí no Instituto eu conto com 3 estagiários, que é o Sidney, a Isadora e o Maicon. E temos vários parceiros dentro desse instituto, sendo a Luzia uma das nossas parceiras, onde a gente Muito desenvolve orgulho. esses trabalhos, né? Trabalho muito nas mídias sociais também. E a questão de relacionamentos tóxicos, mães narcisistas, abusivas, relacionamentos disfuncionais, é um tema muito recorrente, tanto na prática clínica, como nos estudos, e se vocês quiserem até, tem um grupo específico lá no Facebook que se chama Relacionamentos Tóxicos, que a gente, né, alimenta todos os dias. Então, justamente para a gente falar um pouco sobre isso, gravo bastante conteúdo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube também, Monique Farber, que tem bastante conteúdo por lá. E esse é um tema que eu acho muito relevante da gente Muito. falar, justamente para a gente quebrar alguns paradigmas e atender essa demanda que existe, porque traz muito sofrimento. Porque além das famílias, dos filhos sofrerem sozinhos, eles não têm, não é um luto autorizado. Então, falando como tanatóloga, né? Não é um luto autorizado pela sociedade falar mal da mãe ou acusar a figura materna de maus tratos, de negligência, de violência, de abuso psicológico, principalmente, porque aí nós não temos provas físicas. Uhum. Então, é um assunto muito delicado, mas muito pertinente. Então, eu Sim. acho que é muito necessária essa live, né, Luzia? Mais uma vez, obrigada. Ah, para mim é um prazer ter a Monique aqui. Nossa, eu sempre admirei muito o trabalho dela, sempre acompanhei os trabalhos ali desde o início, né? Então, para mim, estar aqui com você, Monique, é um orgulho muito grande mesmo, de verdade, sabe? É... E assim, então falando um pouquinho de mim, o pessoal já me acompanha aí, né? Mas eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atendo na clínica Espaço Neuropsi.
Eu atendo crianças, adolescentes e adultos e faço esse trabalho dentro da neuropsicologia também, com avaliação neuropsicológica, avaliação psicossocial, faço palestra, faço curso, estou em muitas outras coisas, projetos sociais, né? E a ideia, vou falar então dos nossos dois projetos rapidinho. Então, tem o Psicologia Todos e o ASA, que são projetos que eu levo comigo, todo lugar que eu vou eu falo, porque são projetos super importantes, assim, para minha vida, eu acho que para a vida das pessoas que compõem esse projeto. Então, não é só a Luzia, é uma equipe grande, inclusive a Monique faz parte dos dois também, Sim. né? A Monique faz parte dos dois projetos lá junto conosco, né? Nós temos uma equipe muito bacana, muito entrosada, a gente se ajuda muito. E e o que mais? Essa ideia do abertamente, quando, assim, já antes, eu falo assim, Monique, antes da live virar moda, a gente já fazia isso, né? Então, Isso, assim, a gente já fazia antes do período da quarentena, antes de virar moda, a gente já estava se isso, exibindo aqui, né, Luzia? já, assim, essa questão das lives, para mim, sempre foi uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer, porque é uma forma da gente entrar em contato com as pessoas e ter essa resposta, ajudar de alguma forma. Então, assim, já fazíamos. O Abertamente ele surgiu assim com uma conversa que eu tive com um psiquiatra, né? Até o Dr. Cassiano Zortelli, é maravilhoso assim. E a gente foi, então vamos falar de saúde mental, e fomos indo, e o projeto foi crescendo, e a gente agora traz novos profissionais, né? Tem a Monique aqui, tem a Vanessa Detoni, tem o Dr. Ícaro. Eu fiz uma live essa semana também com um fisioterapeuta, ele é osteopata também. E muito legal, foi muito bom, Nossa, eu super curti. ele é demais, assim, muito inteligentíssimo, assim, nossa, um profissional maravilhoso, eu admiro muito ele. Se o André estiver assistindo aí, um abraço, André. E, e assim, então o Abertamente ele tem esse objetivo de levar saúde mental para as pessoas e desconstruir também um pouquinho dessa psicologia que o pessoal vê aí muito erudita, a psicologia para ser aberta, é para levar saúde mental para as pessoas, é para a gente falar de assuntos importantes para a sociedade, tá? Então, vamos falar do nosso tema de hoje, né, Monique? Então, o nosso tema é mães narcisistas e os prejuízos psicológicos, né? Recebi algumas perguntinhas ali, mas eu acho que dá para a gente começar um pouquinho com o conceito, né, Monique? Eu acho que eu vou deixar você falar do conceito, assim, um pouquinho, do que Sim. é, e como que acontece esse movimento, esse comportamento, né? Sim, sim. É bem interessante de nós pensarmos que, independente de mães, pais, papéis sociais que as pessoas exercem na sociedade, nas famílias, antes dos papéis sociais, nós somos pessoas humanas. E como pessoas humanas, nós acertamos e erramos, né? Nós somos passíveis de erros e acertos e de adoecimento. Então, quando a gente fala de uma relação materna disfuncional, nós estamos falando de uma pessoa adoecida, tá? Porque ou de pessoas perversas que escolheram ser más. Também existe isso, as duas coisas. Tem a questão da doença e tem a questão mesmo da escolha, de uma questão de caráter, de construção e de escolha pessoal, tá? Mas para a gente entender, assim, do nosso ponto de vista enquanto profissionais psis, né, profissionais da saúde mental, então a gente precisa entender que a maternidade, ela é uma construção, e não é algo assim como uma varinha mágica e faz plim e a pessoa sabe ser uma mãe maravilhosa. Não é desse jeito que funciona, né, Luzia? Nossa, se fosse assim, Não seria tão bom, né, Monique? seria, como seria? Como Mas aí seria? que está essa diferença. Por exemplo, a maioria de nós tenta fazer o nosso melhor a partir
com empatia, mesmo errando, a gente percebe e fala, acho que isso daqui não tá certo, mas eu não sei fazer o que é certo, então eu vou buscar ajuda, então eu vou ler sobre, então eu vou conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, eu vou pedir, né? Vamos aprender sobre Sim. isso. Quando a gente está falando dessa maternidade disfuncional, dessas mães tóxicas, ou ainda dessas mães narcisistas, daquele mito de Narciso, que olha para si. Então, é um distúrbio, uma dificuldade, uma psicopatologia que a pessoa desenvolve, que ela não consegue ter empatia. Ela não consegue perceber as necessidades da criança, as necessidades do filho, e olha primeiro as suas. Na adolescência, isso é muito comum da gente perceber as mães que competem com as meninas, principalmente, né? Na adolescência é bem claro isso, né, Monique? Uhum. Uhum, exatamente. E assim, isso tudo traz muito prejuízo para todos, né? Para a família de uma maneira geral. E aí a gente pode ficar pensando, mas como que isso ocorre? Como que isso se desenvolve? A pessoa pode ter traços de psicopatia, a pessoa pode já ter toda uma questão antes, e aí vem a maternidade. Uhum. Tá? Ou a pessoa pode desenvolver a partir da maternidade, no sentido de uma maternidade compulsória. Ela não queria ser mãe. Mas em uma sociedade em que diz, você, como assim não quer ser mãe? Ser mãe é a coisa mais maravilhosa, você precisa ser mãe. Então, por N motivos que a gente não julga, cada um tem o seu pensamento, mas a pessoa, ela até aceita ser mãe, mas ela não consegue elaborar o luto de agora não ter mais as noites de sono como era, de envelhecer, de doar-se e ter que cuidar de um outro ser humano. Então, tudo isso vai fazendo com que essa pessoa negue, e em vez de conseguir evoluir e falar, nossa, olha como eu estou crescendo como ser humano, eu quero ver o meu filho bem, eu quero ver minha filha bem, essa pessoa, ela não consegue vivenciar esse luto, e aí então ela se ressente por ser mãe e por ter o filho. Então ela fica naquela fase da raiva mesmo, onde sente inveja do filho, da filha, né? E aí nós temos todos os exemplos, principalmente nos contos de fadas, que eu gosto muito de trazer, né? Sim. Nas madrastas. Quando a gente lê a história da Branca de Neve, aquilo, o perfil da madrasta é uma mãe narcisista. Narcisista. Uhum. Então, assim, Perfeito. só que a gente às vezes fica pensando, nossa, mas isso é só história, isso a gente vê em novela, isso a gente vê em filme. Não, minha gente, infelizmente isso acontece dentro de muitas famílias, e infelizmente é muito comum. Por isso que a gente precisa conseguir detectar e procurar ajuda. Sim. E enquanto você falava, eu fiquei pensando em vários filmes que às vezes nós assistimos, né, Monique? E como que a gente consegue identificar, assim, eu digo nós da psicologia primeiramente, né? Sim. Porque no dia a dia as pessoas têm muita dificuldade. E o que é legal, até respondendo uma pergunta que nós recebemos, assim, uma pergunta que eu recebi foi: como que eu sei que eu sou uma mãe narcisista? Então, a Ah, Monique explicou assim maravilhosamente bem, né? Perfeito o que ela disse. E é isso, gente. A mãe narcisista muitas vezes ela não se percebe. E isso. muitas vezes ela até acha que ela está certa por agir assim, porque ela Uhum. pensa primeiramente nas suas próprias necessidades, para depois ela pensar na necessidade do filho ou da filha, né? Isso. E normalmente ela tem uma posição, né, Monique, de controle. Ah, tem essa questão da negligência, né? Tem a questão de ser mais passiva e tem essa questão do controle que ela tem sobre a pessoa, né? Então, tem vários tipos de perfis, Uhum. cada uma Isso. com o seu jeito, né? Não tem necessariamente
um estereótipo ali, cada uma dentro do seu comportamento, Uhum. dentro da sua vivência, mas normalmente é isso que acontece, um controle, principalmente quando, igual você falou, se torna uma adolescente, não vai sair, não vai namorar, não vai se relacionar, porque tem tantas questões internas que ela tem que resolver com ela, que ela acaba externalizando para a vida do filho ou da filha. E Sim. muitas vezes não consegue ver essa criança, esse adolescente evoluindo, tendo relacionamentos saudáveis, porque normalmente essa pessoa tem um prejuízo social muito grande, porque ela não Sim. consegue desejar o bem para as pessoas, ela não consegue ver as pessoas como. Isso eu estou falando também, trazendo casos clínicos para vocês entenderem, pessoal. Assim, ela não consegue ver a outra pessoa feliz, sabe? Não consegue ver a outra pessoa tendo amizades saudáveis. Então, é mais pesado do que vocês imaginam, sabe? E é muito triste também, porque a pessoa ela não se percebe. Muitas vezes ela não faz porque ela quer, é porque é uma estrutura da personalidade dela, não é, Monique? E a gente precisa, exatamente, Lu. Eu acho que fica mais fácil assim da gente comparar, porque se Uhum. vocês que estão aqui assistindo a nossa live e estão falando, meu Deus, o que que essas psicólogas estão falando? Eu nunca imaginei uma coisa dessas. A gente fica de verdade muito feliz por você nunca ter imaginado uma coisa dessas, porque é sinal de que você nunca passou por isso, nunca Uhum. viveu por isso, né? Coisas assim. Mas, então, para explicar, para que fique mais fácil das pessoas entenderem, quando a gente pensa em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, é isso. Então, não é só o marido que bate na mulher, o companheiro que não deixa a mulher vestir tal roupa, sabe? De repente, nas mídias sociais, na TV, a gente tem espaço para falar mais dessas questões, da violência contra a mulher, violência de gênero. Quando nós estamos falando aqui da questão da maternidade, é o mesmo comportamento. Só que quem Uhum. faz isso é a mãe com os seus filhos. Então, é a mãe Isso. que limita, é a mãe que age de força física, que é violenta na infância, Violenta, na adolescência, autoritária. autoritária, que não valida, né? Essa questão da não validação é muito forte. Então, assim, ai, mas tá sofrendo para quê? Você não tem motivo, você tem tudo. Para que você tá chorando? Então, assim, que intimida na frente dos outros, que desconsidera. É realmente assim, a gente precisa pensar. Em qualquer relacionamento, quando não existe empatia, quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, opa, esse é um relacionamento que pode ter muitas características abusivas e tóxicas, né? Uhum. Eu vou ler o comentário do Sidney, que eu achei maravilhoso ele dividir com a gente. Ele escreveu assim. Inclusive, o Sidney, gente, ele trabalha lá com a Monique, na Ampliar, né, Monique? O Sidney, Maravilhoso. eu tenho um carinho pelo Sidney que ele não tem noção. Ele é uma pessoa Ele é, muito do bem, né? ele é Ele é uma uma pessoa pessoa muito muito do bem, nossa, muito querido. muito Ele escreveu competente. assim: analisando o que estão verbalizando, vejo quanto ser filho de uma pessoa narcisista traz muitos sofrimentos psíquicos. E é isso, sabe? A pessoa sofre muito. E nós queremos falar sobre esse sofrimento hoje, porque daí se tem alguém passando por isso, né, Monique, a pessoa vai conseguir identificar e ela Isso. vai buscar ajuda também, ela vai conseguir expor isso, porque às vezes ela sofre sozinha, não consegue dizer. E não só no Uhum. relacionamento com a mãe, mas talvez se ela está passando por isso com um amigo, com o cônjuge, né? Com o esposo, esposa também, tá, gente? Não é só o Sim. esposo que violenta, a esposa também, porque Exato. as pessoas têm essa ideia com um colega, alguém da família também pode fazer isso. Então, é um sofrimento muito grande, como a Monique disse, porque a relação é ali junto, né? Dentro daquele convívio familiar. E esse rompimento, ele é muito difícil. Né? Muito, muito. Esse rompimento, ele traz também muitos questionamentos. Será que eu estou fazendo certo? Ou então, será que eu realmente estou errado? Será que eu que sou a pessoa certa? Não é? Será que não é a minha mãe que está certa?
Será que eu não estou Isso, exagerando? Então, tem muitos exatamente. pensamentos assim que eu vejo dentro do meu dentro do consultório, enquanto eu atendo, os pacientes verbalizam isso. E o quanto E que é aí a difícil para questão a pessoa perceber, né, Monique? muito, muito difícil, muito difícil. E aí vem isso que você falou é tão importante, porque aí vem a questão. A pessoa sente o que ela está vivendo, ela sabe do que ela está vivendo, mas a pessoa diz, fala, não, imagina, você entendeu tudo errado, isso é mentira. Não é assim que funciona. Não A é, pessoa, a vítima começa a duvidar da sua própria lógica. A pessoa começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Fala, não, eu estou imaginando coisa, é verdade, isso está errado. Então, muitas vezes ela pode ficar alienada para manter uma relação abusiva e não romper com a mãe, já que é uma figura muito importante e muito muito difícil, importante. porque ela não vai ter esse apoio social. Ela vai sair da relação ainda falando, nossa, mas que filha ingrata, que pessoa difícil fazer uma coisa assim com a mãe. Então, isso tudo é muito delicado. Por isso que essa pessoa precisa de ajuda Ambas, psicoterapêutica. ambas Sim, precisam, né, Monique? Uhum. precisam muito de ajuda psiquiátrica para conseguir entender e perceber que dá para ser diferente, dá para ser saudável, dá para ter um relacionamento possível, Claro. né? Uhum. Outro comentário aqui do Sidney, ele falou também o quanto que o filho muitas vezes não consegue atender às suas próprias expectativas, porque tem todo esse sentimento de frustração e ele descreveu também que é triste isso. E realmente é muito triste, porque você ser podado o tempo todo, eu estou tentando trazer termos mais simples, né? Você ser não poder desenvolver o que você quer, você não poder falar dos seus sonhos, dos seus projetos e sempre ser acusado como, ah, não, não é bem assim, tá errado. Então isso tudo faz muito mal para a pessoa que está recebendo, né? Exatamente. Se Então, nós pensarmos que a nossa autoimagem, ela é construída na infância pelas figuras importantes que nós temos, e uma figura bem importante é a mãe, a figura materna. Então, como que essa criança se vê? Como que é a construção dessa autoestima? E a partir de uma autoestima rebaixada, ela vai ter dificuldade em todos os seus outros relacionamentos. E é muito triste, mas podem perceber, num relacionamento abusivo, ele tem uma história. Então, uma pessoa que não resolveu isso, é muito provável que ela escolha pessoas abusivas para se relacionar. E, infelizmente, reproduza essas relações tóxicas, né? é tão forte isso, né, Monique? Saber que existem pessoas assim por todos os locais, assim, gente, não é porcentagens pequenas, são porcentagens grandes. Então, quando nós nos conhecemos e quando nós sabemos como que é o nosso autoconhecimento, nós também Sim, podemos nos prevenir disso, podemos perceber mais fácil quando isso está acontecendo. Nós sim. também podemos nos preparar antes para esse tipo de comportamento que possa acontecer perto de nós, né? Hum, Então, o autoconhecimento, ele vai auxiliar também as pessoas a identificarem quando isso está acontecendo e, primeiramente, tomar atitude, né, Monique? É muito difícil para a pessoa que às vezes cresceu a vida inteira em um relacionamento abusivo por a mãe ou pelo pai, tá, gente, que também acontece, sim. e saber perceber isso, porque é a realidade dela. Ela vive isso o tempo todo. É o que eu digo quando eu recebo mulheres que Uhum, passam por violência, e muitas vezes as pessoas julgam lá fora e falam assim: como que ela vai permanecer nesse casamento? Como que ela está sim. permanecendo nesse relacionamento, né? Por que ela não sai disso? Porque às vezes ela não identificou que isso que ela está vivendo é errado, que faz mal para ela. Muitas vezes ela vai achar que é o certo, porque ela cresceu a vida inteira dentro de uma violência, e quando ela cresce,
ela vai achar certo apanhar do marido, né? E tudo que envolve um relacionamento abusivo, sabe? E vai acreditar que isso é proteção. Por quê? Porque o pai e a mãe faziam assim. Porque se a mãe agia dessa forma, ela fala, não, ele tá fazendo isso pro meu bem, ele tá fazendo porque ele quer me proteger. Então, Uhum. quando a gente pensa nessas questões, tem um vídeo, coisa mais querida, gente, da Jujut, uma youtuber. Não tire o batom vermelho. Esse é o título do vídeo. Ele Ah, viralizou eu há vou uns anos assistir, eu não conheço. Vou atrás, bem procurar. colocar na descrição aqui, sabe, Lu? Uhum. Não tire o batom vermelho, onde ela fala exatamente sobre isso. Dentro de um relacionamento abusivo, a vítima não sabe que está num relacionamento abusivo, porque tudo aquilo é o universo dela. Ela acredita que é assim, né? Uhum. Ah, é desse jeito que tem que ser. Então é desse jeito no trabalho, é desse jeito com os amigos, é desse jeito em casa. Então é bem, a gente Perfeito. precisa ter esse olhar, né? Esse olhar generoso para mostrar que muitas vezes a realidade nossa é tão diferente da do outro e que por isso você fala, gente, mas como que essa pessoa vive assim? A gente precisa olhar através dos olhos daquela pessoa. E você estava Uhum. falando antes sobre a questão assim, que a gente encontra pessoas perversas em qualquer ambiente. E eu me lembrei desse livro aqui, ó, da Katia Meckler, Psicopatas do Cotidiano. Que Gente, esse livro incrível. muito interessante esse livro, porque ele vai falar assim dos psicopatas leves, poderíamos dizer, né? Não são só os serial killers ou as pessoas que chegam a assassinar alguém, mas que por onde passam deixam um rastro de destruição emocional, financeira, moral, né? Então, assim, pessoas difíceis de se relacionar e que a gente tem no nosso cotidiano e que, infelizmente, pode ser um familiar, e um familiar tão próximo como, por exemplo, as nossas genitoras. Então, existe um diferencial do que é mãe enquanto sociedade, aquela que a gente dá flores no Dia das Mães, as mães típicas, né? E mulheres que têm filhos. Então, existe essa diferença. Não é um dom que é dado e que as pessoas e que é simples e automático. A pessoa precisa querer desenvolver esse papel, essa habilidade, essa vocação e esse dom de ser mãe, né? E o prejuízo, Monique, ele é tão grande, assim, para essa vida da pessoa. Eu tô lendo o comentário do Sidney e veio mais uma lembrança, assim, mais um pensamento que às vezes eu tenho, assim, né? A pessoa, Aham. igual eu falei, cresceu a vida inteira na violência. Qual que vai ser Sim, a perspectiva de vida que ela vai ter? É tão difícil porque assim, ela vai até sonhar pequeno, ela vai ter tudo muito, ela vai achar que ela merece sempre as coisas ruins, ela vai aceitar qualquer tipo de amizade, ela vai se relacionar com pessoas que sim, que fazem mal para ela, e ela vai achar que é certo, porque ela não tem esse valor, ela não vai ter construído esse valor, essa proteção do próprio, eu vou usar um termo bem da existencial, o próprio ser dela, ela não vai valorizar o próprio ser, ela não vai saber que ela tem tantos poder. valores, tantas capacidades, entende? Porque ela a vida inteira ouviu que ela não era boa, que ela, que ela não tem capacidade, e tudo que envolve um Sim, abuso, né? Um abuso de verbal ou físico, e isso é muito ruim. Nossa, os prejuízos são enormes. Se a gente for falar, ficamos aqui um sim. tempão, porque é muitos prejuízos, gente. Muitos para a vida toda. Então a gente tem que pensar que essa pessoa, esse filho, essa filha, vai precisar lidar com essa mãe, porque ela pode querer mudar ou não. E Sim. geralmente não. Então, esse filho, essa filha, vai precisar lidar e fazer o luto da mãe idealizada e aceitar essa mãe real.
Uma coisa Sim. bem importante, Lu, que você estava falando, né, sobre essa questão dos prejuízos e o que é esse abuso emocional, porque realmente às vezes as pessoas não imaginam o que é um abuso emocional. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Abuso Sim. emocional é você ter a sua liberdade cerceada. Então, abuso emocional é você ser comparada. Abuso emocional é comentários sobre o seu corpo. E a gente não está falando uma pessoa de fora, a gente está falando aqui no caso da mãe, Das tá? mães. Aham. Mãe que fala que o corpo do filho é feio, que o corpo da filha é feio, isso é um tipo de abuso, né? Que fala, não, mas você não vai conseguir, você não tem capacidade, você sabe que eu sou muito melhor do que você. Então, quando a gente está falando da mãe narcisista, especificamente, é essa tipologia aí desse perfil que vai colocar sempre essa pessoa, tá, você é boa, mas eu sou melhor, né? E ela precisa sempre ganhar esse status social e pessoal mesmo, na relação de que ela pode mais, de que ela sabe mais. Eu fiz uma live com a psicóloga Deliane, Uma querida. ainda, né? Analisando o perfil da Mama Gothel, do filminho Enrolados, né? Então, essa figura de mãe tóxica. Não sei se vocês já assistiram, é um filminho da Disney, uma animação da Rapunzel, né? Esse novo, Isso. famoso Luciano Huck. Um filme bem, mas que mostra essa personagem ali, a Rapunzel, insegura, uma série de questões, amedrontada, e pensando que a madrasta, a mamãe Gothel, fazia tudo isso porque queria protegê-la. Fazia tudo isso porque era para o próprio bem dela. E até tem uma música no filminho todo que ela canta, que é assim, sua mãe sabe mais. Né? Nossa, que marcante isso, né? Nossa. Marcante nessa figura de que a filha, né, no caso ali, né, nessa relação, a mãe sabe mais. Então é Uhum. muito complicado de falar assim, não, você é boba, você é feia, você é menor, você é pequena, você não sabe. E a construção da autoestima dessa criança vai ficando cada vez mais encolhida, retraída. Com certeza. Um comentário da Jaque Becker, ela escreveu que viveu isso em um relacionamento, né? Então, acredito que um relacionamento abusivo. Oi, A, Jaque, Gra... um beijo pra você, querida. Olha a quanta gente linda Grace, você tem aqui. viu? A Grace também, uma querida, faz parte lá do nosso projeto social. Ela lá de Toledo, ela escreveu que nós somos maravilhosos, Monique. Olha só. Um beijo. Esse carinho, né? Ah, é muito bom. E saber que a gente está levando um conteúdo bacana para as pessoas e que vai fazer com que isso leve eles à reflexão, levem eles para a mudança, para observar mais o seu dia a Verdade. dia, observar as pessoas. Então, isso é muito importante, né? E que de repente Monique, o nosso comentário aqui sirva para, né, aquela luz, aquela atenção, aquela luz amarela ali. E tem vários grupos de pessoas, tem vários grupos de sobreviventes de mães narcisistas, né? Assim que se fala, sobreviventes de mães narcisistas. Grupos de filhas sobreviventes no Facebook. Então, essas pessoas podem encontrar muito amparo. Tem um livro maravilhoso que se chama Prisioneiras do Espelho, sobre as sobreviventes de mães narcisistas. Um beijo, Sandra. a Então, é Sandra é muito uma legal querida também. que a gente, se vocês quiserem procurar, tá? Deem uma olhada. E é muito importante porque o conhecimento empodera, nos tira da Uhum. ignorância no sentido de não conhecer o assunto e nos empodera e nos liberta, nos dá força.
Sim. Uma coisa importante que eu acho que dá pra gente falar também, Monique, é que essas mães, igual você falou, elas têm uma psicopatologia e Sim, normalmente eu digo assim que é uma evolução histórica também. Eu não sei se eu posso, se é esse bem esse termo, mas assim, um exemplo para vocês entenderem. Uma mãe narcisista, ela é uma mãe machucada também. Ela é uma e mãe que passou por violência também. A mãe narcisista, muitas vezes, ela foi rejeitada pela própria mãe, ou por alguma pessoa próxima, um pai. Então, assim, ela é uma pessoa que precisa de cuidado, ela é uma pessoa que precisa dessa ajuda, porque ela também foi muito machucada. E o que eu sempre falo para meus pacientes é que essa pessoa não foi amada, ela não teve um afeto, ela não sabe como que é dar um afeto, porque ela nunca viveu isso. Trazendo exemplos simples assim para que as pessoas entendam, né? Por que que isso acontece? Como que isso começa? Então, a gente normalmente começa lá das raízes, né? Começa lá do nascimento. Então, muitas vezes no próprio útero a criança já não é desejada, já não é amada e começa já ali essa história de vida da pessoa. Então, para vocês entenderem que essas pessoas precisam de cuidado, precisam de amor, precisam de afeto, precisam de carinho. E muitas vezes elas não sabem dar isso para outras pessoas, sabe? é Então, eu isso. acho importante falar isso porque às vezes as pessoas não entendem, né, Monique? Mas como que pode não amar alguém? Como que pode não gostar do Uhum. filho, né? E muitas pessoas julgam. E o papel da psicologia, né, Monique? Nós estamos aqui, não estamos aqui para julgar as mães. Pelo contrário, nós queremos que, se de repente tem alguém que está assistindo a live, que se identificou com essa história, busque ajuda, sabe? Nosso papel aqui é ajudar a identificar, a mudar comportamento, a buscar uma, digamos assim, que buscar um tratamento, a gente não usa o termo cura na psicologia, né, Monique? Mas seria assim, buscar Um essa alívio do ajuda. sofrimento psíquico, esse alívio do sofrimento, né? Isso, porque a pessoa também sofre, porque pensa toda vez ela ter pensamentos assim, toda vez ela ter esse sentimento e muitas vezes não identifica que ela tem esse tipo de atitude, né? Então, buscar Isso. ajuda é essencial, sabe? Buscar um Real. acompanhamento psicológico, dar, assim, normalmente essa pessoa ela não dá muita abertura para sugestões, para críticas, são pessoas que não aceitam facilmente a opinião do outro. Então, desenvolver isso também é importante. Muito, muito importante. A Jaque falou assim: escolhi quebrar o ciclo. Lindo. Exatamente isso que a Luzia também colocou é bem importante, né, Lu? O quanto que Sim, isso, justamente para que esses filhos, essas filhas não reproduzam. Né? Então, assim, eu não quero fazer isso. Eu sei que eu preciso dessa ajuda, eu quero, né? Eu quero ter esse olhar, eu quero ter esse cuidado. E, infelizmente, alguns casos, a gente vai precisar, às vezes, até de um distanciamento físico, mas é muito importante quebrar o ciclo da violência, seja ele qual for e de que forma for. Né? Quando a gente está falando, mas isso é papo de psicólogo, será que é amor e carinho? É verdade, né? A violência gera violência. Então, é sim. realmente a restauração do amor próprio de falar, eu vou sair desse relacionamento aqui que está muito ruim, porque está me fazendo muito mal e eu preciso fazer outra coisa. Uhum. O que a gente também sempre trabalha na minha abordagem assim, psicológica, Monique, é que nós temos que buscar a nossa realidade saudável, né? Nós temos que nos ver saudável. Se nós não estamos nos enxergando com saúde mental, nós temos que buscar, por exemplo, a Luzia saudável, eu tenho que buscar a Monique saudável. Como que eu seria se eu fosse saudável? Eu estaria nessa relação ou não? Então, isso eu trabalho muito com os meus pacientes para que eles se coloquem numa posição saudável, se vejam futuramente, para que eles busquem isso para a vida deles, sabe? Tem uma pergunta da Marilda aqui. Ela perguntou como que fica a realidade da criança de hoje, onde os pais estão ocupados, trabalhando, esses assuntos abordados não estão fazendo mais parte da realidade da criança e o adolescente, como fica? É,
infelizmente agora nessa pandemia isso é uma realidade, né? Eu sempre digo que é uma adaptação, né, Monique? Nós estamos nos A adaptando a Marilda, que tudo foi isso, né? Bielo, a Marilda, um beijo. Um beijo, sua linda. Ela que foi minha prof. Sério? Professora, essa lindona aí. Aham. Que bacana. Exatamente. Como Querida. é delicado, principalmente nesse momento da pandemia, né, Lu? Sim, agora nessa pandemia as coisas ficam mais difíceis. E o que nós sempre dizemos, né, Monique? Nós vamos ter que nos adaptar a tudo isso. É uma adaptação, é uma realidade que ninguém esperava, né? Por isso que gera tantos sentimentos, ansiedade, preocupação. Isso é um pouco normal. Não sei se é isso que ela quis saber. Será que ela está querendo dizer em relação aos relacionamentos tóxicos? Seria isso? Ajuda a gente aí, prof. Mas assim, É, essa questão da pergunta de ausência, novo. pergunta de novo. Eu acho que o que vale a gente falar aqui da ausência e da presença, de qualidade ou Ah, não. E muitas sim. pessoas dizem assim: ai, mas os pais não estão presentes. Mas quando os pais estavam na roça e tinham 10 filhos, os pais também não estavam presentes. Porque é tanto que o filho Isso. mais velho cuidava do mais novo. Então, assim, o que, que a gente precisa olhar? A história muda, as famílias vão se modificando, mas o ser humano é o mesmo, né? Então, assim, as problemáticas são as mesmas. Era isso, prof, tá? As Ah, problemáticas são legal. as mesmas, porque o que precisa de presença física, claro, mas precisa de relações saudáveis, né, em que a criança ela consiga ter autonomia, ao mesmo tempo tenha segurança, tenha Uhum. proteção. Então, quando a Proteção. gente fala assim, ai, mas no meu tempo é que era bom, mas será que esses pais eram protetivos? Não, nem todos. Assim como hoje temos pais protetivos? Temos, mas vai muito da qualidade desse vínculo, a Uhum. qualidade dessa relação. Porque nesse caso aqui, né, que a gente falando de mães tóxicas, de repente, quem vê uma mãe super protetora, que não deixa a criança se mexer, fala, nossa, que mãe maravilhosa que ela é. E na verdade é uma mãe tóxica, que está fazendo muito mal para essa criança, que não está deixando a criança se desenvolver. Isso, prof, relações saudáveis, né? Que não deixa a criança Isso. se desenvolver, que não deixa a criança, que não é permitido para a criança demonstrar o que ela quer. A criança tem que ser passiva aos desejos e ordens dessa mãe. Não é um pouco assim, Lu? Com certeza. E isso é muito claro, assim, para nós, esse tipo de comportamento. E é algo que, às vezes, assim, eu recebo muito na clínica, Monique. O pessoal pede, assim, leva os filhos para acompanhamento Sim, psicológico, e muitas ainda pedem um feedback, né, Luzia? Como que você acha que eu tô agindo? Tô exagerando ou não? Então, isso é muito legal, sabe? Essa percepção. sim, Então, esse controle, né, igual eu falei antes, privar a criança de vivências, de deixar ela sofrer, de deixar ela passar por situações em que ela vai ter que descobrir se isso é bom ou é ruim, é importante. Então, todo esse controle super. também faz mal. Esse cuidado em excesso faz muito mal também. Então, é o que eu sempre digo, né, Monique? É o equilíbrio. O É, equilíbrio, ele vai fazer com que nós tenhamos saúde mental, né? O sim. equilíbrio é muito importante. Nada de mais nem de menos, né? O controle Isso, ali. exatamente, o equilíbrio, né? E uma coisa que é bem importante da gente deixar claro, quando a gente está trazendo aqui o título, né, da nossa live aqui, que é esse relacionamento tóxico, mães narcisistas, a gente está falando de uma psicopatologia. A gente está falando Isso. quando é um caso abusivo, muito sério, que traz transtornos sérios na vida, prejuízos na vida dessa criança, desse adolescente e desse adulto. Agora, assim como os casos que a gente está falando aqui, dos casos que a gente percebe na clínica, dos casos do dia a dia, fala, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Acho que eu preciso ver isso. Isso, gente, tá top, continua. Tá tudo certo, porque se eu tô preocupada em me avaliar como mãe, em buscar a ajuda de um profissional, em fazer uma leitura, em pensar, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado?
é porque tá beleza, todos nós erramos. Nesses casos patológicos, não existe essa preocupação, porque não existe empatia. Então, geralmente essas pessoas não buscam ajuda e acham que está tudo muito bem, obrigado, e é difícil o acesso, é difícil chegar a essas famílias, porque são blindadas por uma camada de perfeição. Tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, Sim. não é? Muito bem explicado, Monique, perfeito. A Sandra escreveu assim que quebrar o ciclo requer muito autoconhecimento. E é isso, me avaliar como que eu estou agindo com as outras pessoas à minha volta, como que eu trato, né, pegando um gancho mais geral, como que eu trato o meu filho, a minha filha. Então, essa reflexão, ela é importante. Buscar, como nós falamos, buscar um acompanhamento, buscar um psicólogo, né? Buscar ajuda faz parte disso tudo. É muito importante buscar o autoconhecimento, se conhecer, saber dos seus sentimentos, frustrações e tudo isso ajuda muito. Sim, com toda certeza. Mãe protetora é muito ruim, a Marilda escreveu. Que faz tarefas dos filhos. Tá dando exemplos ali. Então Sim. é muito importante, assim, né? Monique, você teria alguma contribuição a mais para dizer aí? Ai, tá muito gostoso esse assunto. Sim. Ah, eu não acredito que já está acabando. Meu Deus, Já! a gente Se fosse. né, Lu? Tá tão bom o assunto que eu nem vi passar. Sim, já tá quase caindo o nosso tempo aqui, né? Ai, 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 Não vamos sei, você lá. queria complementar com alguma coisa, Monique? Alguma observação, algo que a gente tenha esquecido de falar, assim, fica à vontade. Obrigada, Lu. Gente, na verdade, tem bastante coisa, né? Então, assim, é só realmente um recadinho para que, se você ficou interessado pelo assunto, busque, né? Busque conhecer mais sobre, busque ajuda, leve essa ajuda também, porque a violência não é o caminho e sempre deixa vítimas e deixa marcas. Né? A Jaque pediu, desse daqui, ó, Jaque, se chama Kátia Meckler, o nome da autora, Psicopatas do Cotidiano, tá? Psicopatas do Cotidiano, Kátia Meckler. E o outro das filhas de mães narcisistas é Prisioneiras do Espelho, um guia para sobreviventes de mães narcisistas. Esse livro Perfeito. ele é fantástico também. E assim, tem muitos outros, tem grupos de ajuda no Facebook, tem outros grupos também online. Então, eu acredito que essa é a ideia, para que a gente saia do sofrimento, né? A vida precisa ser Perfeito. leve, a vida precisa ser boa. A vida é muito boa, apesar das dificuldades, é muito bom viver. E o que precisarem, estamos aí. Tem aqui os meus contatos também, meu nome, Monique Farber, se quiserem dar uma olhadinha lá no canal do YouTube e nas outras páginas também. Um beijo para todo mundo que assistiu e mais uma vez obrigada, Lu, pela parceria e por esse papo tão importante. Ah, sim, eu que agradeço você, Monique. O meu objetivo também de te chamar é porque eu sei do teu conhecimento sobre tudo isso e do seu movimento que você faz. Então, assim, também te parabenizo por isso, porque é um trabalho que você faz que é muito lindo lá. Você tem vários projetos, né? Tem grupos de apoio onde eu vejo que vocês postam direto, assim, eu tento acompanhar tudo. Então é muito lindo o trabalho, gente, que a Monique faz. Se inscrevam lá no canal dela, tem muito conteúdo, muita coisa bacana lá. Tem lives, tem vídeos, tem muita coisa lá no Monique Farber, o seu canal do YouTube, né? E no Instagram. E se você puder, Monique, tirar foto e postar no seu story, acho que as pessoas vão buscar lá também mais facilmente, né? Dos livros. Vou fazer isso com os livros. Isso. Aí marca lá que eu também compartilho. E é isso, pessoal. Obrigada, tá? Por vocês estarem aqui conosco. Foi um assunto, apesar de pesado, a gente tentou trazer um pouquinho mais leve, né? Só para dar umas pinceladas para vocês, então agradeço. Também lembrem de dar uma passadinha lá no meu canal, Psicóloga Luzia Raimundo. Tem bastante conteúdo por lá. E
isso, também tem o Facebook, vocês já estão aqui no meu Instagram, então é isso, obrigada. Ah, o Sidney falou que tem um site também, Monique, passa aí para nós que eu não lembro como que é o site. O site são tantas mídias, eu até esqueço. Obrigada, Sidney. É www.psicoampliar.com.br. Tem um monte de coisa legal e o Sidney escreve, gente, lindamente. Tem um blog, tem muito conteúdo de qualidade lá. Isso. Então, pessoal, resumindo tudo isso, sejam livres, sejam felizes e façam assim coisas que deem prazer, que vocês se sintam acolhidos e amados, tá bom? Um beijo e até a próxima live. E, Monique, vamos já agendar outra já, que foi bom demais. Já. Hashtag tamo junto. Isso aí. Um beijo. Beijo Tchau, grande. pessoal. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. É.